Olá, meu nome é Alexandre Costa Guimarães Cruz, fui orientado pela professora doutora Mariana Gala Sagatelli e irei apresentar o trabalho denominado de obtenção de cerâmica de oxicarbide de silício a partir de precursores distintos estruturalmente e investigação do potencial como sistema de absorventes. Esse trabalho foi um trabalho de revisão e teve como motivação o tratamento de resíduos industriais, que utilizam de métodos e materiais absorventes para a remoção de moléculas prejudiciais ao meio aquoso. As técnicas existentes reportadas pela literatura que são eficientes são a ultra e a nanofiltração. Entretanto, elas demandam da utilização de pressão, isso gera um gasto energético, e as membranas utilizadas, elas não apresentam um reuso muito eficiente após o tratamento. As cerâmicas de oxicarbide de silício, elas vêm como uma alternativa a essas técnicas. A absorção vai acontecer exclusivamente devido à composição química e às unidades porosas desses materiais. Brunzonite, 2018, reporta em seu estudo que esses materiais são sim eficientes na remoção de íons metálicos e corantes de meios aquosos, e eles conseguem ser regenerados a partir da utilização de ácido clorídrico sem sofrer alterações estruturais. O objetivo desse trabalho, então, foi reportar a influência da arquitetura molecular associada ao efeito de temperatura de pirólise e tratamento químico com ácido fluorídrico, que promovem as modificações químicas e estruturais nas cerâmicas de oxicarbide de silício, a fim de potencializar nesses materiais o caráter absorvente. Mas como é possível obter o material cerâmico? A partir da combinação de polissiloxanos. E esses polissiloxanos se dividem em 3 grandes grupos. Os polímeros lineares, que quando combinados entre si, apresentam um baixo grau de reticulação e, após o processo de pirólise, fornecem uma cerâmica rica em carbono, fase de carbono, o carbeto de silício, e pode ser empregada para a remoção de moléculas apolares. Enquanto os polímeros cíclicos, quando combinados entre si, eles têm um alto grau de reticulação e produzem um material final com uma proporção de um átomo de silício, 3 de oxigênio e 1 de carbono, removendo assim facilmente moléculas polares e também íons metálicos. Os polímeros ramificados tendem a randomizar essa característica de reticulação e também de proporção atômica silício, oxigênio e carbono. Para se obter a cerâmica em si, é necessário empregar energia em forma de temperatura. Então, por exemplo, o estudo de Rojan Berdiev e colaboradores, de 2012, eles fazem esse estudo da temperatura. Mas qual que é a faixa de temperatura ideal? Para responder isso, é necessário conhecer o que acontece com a temperatura. De 300 a 500 graus Celsius, há a reticulação, finalização da reticulação desses polímeros. De 500 a 600, há a degradação de grupos orgânicos. E de 700 a 1000 graus Celsius, há a deposição de carbono livre sobre esses materiais. Rojan Berdiev, então, viu que a temperatura de 700 graus Celsius era a ideal para aplicar assim, esses materiais como sistemas absorventes para o azul de metileno. É claro que se fosse utilizado um polímero cíclico, provavelmente a temperatura de pirólise que obteria essa área específica maior seria abaixo de 700 graus Celsius. O linear seria acima. E esses materiais obtidos até 1000 graus Celsius são denominados de vidro. Duane e colaboradores também fazem o estudo, só que para temperaturas acima de 1000 graus Celsius, onde ocorrem reações de carboredução e segregação de fase. E observou que 1450, para os seus materiais, apresentavam maior condição de área específica. Por quê? Porque nessa temperatura, as reações de carboredução e segregação de fases, elas estão em pleno desenvolvimento, sendo assim liberando mais gases e formando mais espaços nesse material. O mesmo se aplica para os polímeros lineares e cíclicos, onde por linear seria necessária uma temperatura muito mais alta, por exemplo, 1500 graus Celsius, para obter um material mais poroso, vamos dizer assim. Outra possibilidade é tratar o material cerâmico com ácido fluorídrico, que irá remover os tetraédricos de sílica, formando unidades porosas. Um estudo feito por Zendal e colaboradores em 2018 observa esse efeito do ácido fluorídrico para íons metálicos, como o cádmio e chumbo, que sem o ácido fluorídrico apresenta essa adsorção, e com o ácido obteve essa adsorção. E também para corantes, onde obtiveram essa adsorção sem fazer o tratamento, e após o tratamento, essa adsorção. Então, como conclusão, vê-se que os polímeros lineares ele possibilitam uma ampla diversidade atômica e estrutural, e associado à temperatura de pirólise, ele pode potencializar esse caráter absorvente, desenvolvendo, assim, uma série de resinas, membranas e filtros. Eu gostaria de agradecer ao CNPq pelo fomento, à Universidade de Saúde de Londrina, ao GMPC, e todos os artigos utilizados nesse vídeo estão na descrição.